Toda vez que tu escreve uma data, 2026 depois de Cristo, por exemplo, tu tá usando uma conta que um monge inglês ajudou a espalhar pelo mundo. Ele que fez essa conta sentado a vida inteira dentro do mesmo mosteiro, que morreu como viveu, traduzindo o evangelho e segundo a tradição, com a última frase do evangelho entre os lábios no momento do último suspiro. Eu tô aqui todo santo dia pra gente descobrir juntos todos os santos do dia. Sou o Thiago Lacerda, aqui do Hub Católico, e esse é o todo santo dia do dia 25 de maio, dia de São Beda, o Venerável, entre tantos outros santos. Hoje é um daqueles dias que a igreja, te dá 3 gigantes para escolher. Eu tive que escolher um deles para falar aqui sobre, mas vocês vão ver que além de São Beda nós temos um papa que peitou um imperador e uma mística carmelita cheia de dons extraordinários, além de São Beda, então qualquer um deles poderia ser o nosso destaque de hoje. Mas meus amigos, esse santo de hoje está literalmente no canto da tua tela. Pode estar olhando na TV, no celular, no computador. Em algum dos cantos, o cálculo dele está ali funcionando, porque ele fez o cálculo do nosso calendário. São Beda, o Venerável. Eu vou mostrar para vocês aqui, inclusive, agora eu estou me achando um pouco com esse martiriológio, mas esse aqui é o martiriológio do Hub Católico. Se tu não viu o vídeo de ontem, aqui o vlog do Hub, eu apresentei o martiriológio brevemente, apresentei um monte de novidades, na verdade. E aqui o nosso martiriológio, vocês podem ver, ele ainda não está com os destaques, portanto, os santos são todos em ordem cronológica, 100%, mas nós temos aqui São Beda, o Venerável. Aí, esse é o santo. Vocês podem acessar, vai estar aqui embaixo o link do martiriológio. Essa é a nossa referência, é claro que ele é baseado no martiriológio da Santa Igreja, segunda edição típica de 2004, romana. Também tem como referência aquele martiriológio que a gente sempre usou aqui, que é o da liturgia, né, da Conferência Episcopal Portuguesa, Secretariado de Liturgia. E tantos outras referências, os próprios documentos vaticanos para atualização de santos, etc. Temos o martiriológio, tá no link, pode usar à vontade. A gente precisa, para falar de São Beda, voltar para a Inglaterra ali do fim do século VII. E aqui vai um detalhe aqui bem importante para muitos de vocês que já acompanham aqui, já viram outros santos ingleses da época, vão saber, mas a Inglaterra que a gente conhece hoje não existia ainda, né? Não tínhamos de fato uma Inglaterra. Tinha um amontoado de reinos ali, saxões, anglos, gente que tinha sido pagã até poucas gerações antes, num cantinho frio, isolado ali do mundo. Pro povo da época, é, é o extremo do extremo do extremo da Europa. Imagine, por exemplo, a região da Nortúmbria, lá no extremo norte, isolada do mundo. Para quem gosta de Game of Thrones, por exemplo, o mapa de Westeros é baseado, né, tanto o mapa, desenho, quanto as diferenças, os povos, são baseados justamente na Grã-Bretanha, tá? Então, o norte isolado, os povos do norte, os que são nobres, ainda assim são muito diferentes dos do sul. A gente tem os selvagens mais ao norte, então isso tudo é muito inspirado no que de fato, aconteceu nesses séculos. Eh, então, especialmente nesses lugares, a gente pode dizer que a luz da civilização estava nos mosteiros. Atrás daqueles muros de pedra é que se copiavam os livros, que se faziam as orações, que se, ensinava e mantinha o latim, se guardava um pouco que tinha sobrado daquele saber antigo, inclusive do saber dos romanos, que já tinha naquele momento se perdido em muitos lugares. O resto da Europa todo estava se arrumando ali, depois da queda de Roma, e ninguém esperava que o futuro intelectual da igreja fosse nascer no mosteiro na beira do mundo, num lugar em que nem os romanos conseguiram dominar plenamente. São Beda nasceu ali por volta de 670, 673, mais ou menos, na Nortúmbria, né, nessa região mais ao norte. E aos 7 anos de idade, imagine uma criança, os pais dele entregaram ele aos monges para ser educado. Aqui tem uma coisa bem impressionante da vida dele, tá? Ele entrou naquele mosteiro com 7 anos e praticamente nunca mais saiu. Ele passou a vida inteira ali entre os mosteiros. eh, Eram 2 mosteiros irmãos, né, em Wearmouth e Jarrow. Então,
ele ficou entre esses 2 mosteiros 60 anos, mais ou menos, tá, 60 anos. Ele morreu ali por volta dos seus 67, mais ou menos. É, bom, São Beda, não, no final, a gente tem uma visão, muitos de nós católicos, inclusive, um pouco, secularizada, de que o mosteiro é para esconder, para se esconder do mundo, e de fato, em muitos momentos da história, por exemplo, a vida de São Bento, aquele movimento dos eremitas, pré, eh ordens mendicantes, que eu sempre falo ali, século X, XI, de fato, sair da sociedade é um impulso, mas o mosteiro em si, a vida monástica, ela não existe para se esconder. E São Beda prova isso, que dentro do mosteiro, na verdade, ele viveu o mundo inteiro e ele levou a cela dele para o mundo inteiro. O próprio martirológio nos diz que as suas delícias foram sempre aprender, ensinar e escrever. Tem um monge que transformou o estudo, eh em oração, né, o ora et labora, de fato vivido. Se o trabalho dele era estudar, era copiar, aquilo se tornou a oração dele também. Ele comentou a Sagrada Escritura inteira, escreveu diversas homilias, escreveu sobre ciência, sobre o tempo, sobre o cálculo da data da Páscoa, sobre ortografia, sobre música, um santo versado em diversas ciências da época, mas a obra que de fato a gente pode entender que mudou a história se chama História Eclesiástica do Povo Inglês. Antes de São Beda, ninguém tinha contado a história daquele povo de um jeito, organizado, tá. Lembrem que, a Grã-Bretanha ficava, deixa eu mostrar para vocês aqui, ficava no limite do Império Romano. Aqui, hã, aqui nesse mapa, por exemplo, ó, aqui a gente já tem aquele mapa tradicional que a gente usa da queda do império, dos povos que ficaram. Vejam que esse aqui, ó, tem que mu eu sempre esqueço de trocar depois que eu ilustro. Estava fazendo as camisetas. Esse aqui era o limite do Império Romano. A Grande Muralha, Muralha de Adriano, um paralelo com a muralha, inclusive, de Game of Thrones que eu citei. Daqui pra cima, não tinha Império Romano. E imaginem que aqui a gente estava provavelmente num limite muito, eh, um resquício de um Império Romano que nunca foi exatamente, eh, tão pujante quanto, de fato, no centro ou na França. Então, esse povo nunca tinha escrito de fato a sua história. Eh, de um com um método que a gente conhece, né, um método historiográfico, cruzando documentos, separando o que era lenda, o que de fato tinha registro. Ele praticamente, inventou, o jeito de escrever história na Idade Média, tá. Por isso, até hoje ele é chamado de o pai da história inglesa, um monge dentro de uma cela no fim do mundo. De algum modo é o fundador da história da história de uma nação inteira. E o detalhe que eu citei lá no início do vídeo, para escrever essa história, São Beda precisava de uma coisa que pra gente é muito óbvia, tá, já tá dada, mas que naquele tempo era uma bagunça, a forma de contar os anos. Se ele precisava escrever a história, ele precisava de uma referência numérica, de uma marcação. Cada lugar contava o tempo de um jeito, né, a gente tinha, "X anos do reinado de fulano, X anos da fundação de Roma", aí caía aquele rei, se mudava o jeito de contar, então era "X anos do reinado". Então, São Beda, pegou um sistema de um monge que antes dele já tinha proposto de contar os anos a partir de Nosso Senhor, do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, né, o ano do Senhor, o chamado Anno Domini, inclusive hoje ainda se usa AD. Professor Ariel Lazari, inclusive, sempre escreve com, 2026 AD, por exemplo, 1950 AD, acho legal, já vi ele falando sobre, essa proposta pessoal dele de produzindo o conteúdo dele sempre como Anno Domini. Gosto muito disso, inclusive tô pensando em organizando as coisas pra gente adotar aqui.
organizando no sentido de, não esquecer nas próximas vezes que escrever, porque, de fato, a civilização ocidental foi fundada sob essa conta, né. E ele usou isso de forma tão, clara, tão consistente na obra dele, né, esse cálculo, esse método de outro monge, que esse jeito de fato, pegou, se tornou popular. Se espalhou pela Europa e no final é o jeito que, o mundo inteiro conta. Hoje nós estamos, né, no ano de 2026, no ano Domini 2026. 2026 anos depois do nascimento de Nossa Senhora. Inclusive, eh provavelmente tu vai ver muitos ateus ou até esses protestantes que gostam de chocar, de aparecer, os ditos arqueólogos, historiadores, que eles gostam de contar histórias que chocam, vão dizer: "Não, mas Jesus não pode nunca ter nascido no 25 de dezembro ou no ano zero." Tá bom, depois de 2000 anos tu é o grande gênio que conseguiu pensar isso. Bom, eh, aqui inclusive a gente tem, hã a tradição nos traz esse momento muito bonito, né, que eu citei também da morte dele. São Beda foi ficando velho, foi, né, ficando, doente da idade. Imagine 60 anos naquela época, não era os nossos 60 de hoje, né. Ele estava no meio, de uma última tradição, traduzindo o Evangelho de São João para o latim, para o povo simples poder ler o latim, era, né, o latim vulgar. E a tradição conta então, que no último dia da vida dele, já sem forças, ele estava ditando as últimas frases para um discípulo que ia escrevendo. E que o menino, a certa altura, disse: "Mestre, falta só uma frase." São Beda terminou de ditar, o menino disse que, né: "Pronto, acabou." E ele respondeu: "Acabou sim, tu disseste a verdade." Rezou o último louvor à Santíssima Trindade e morreu ali, assim que terminou de ditar, na própria cela, com o último evangelho recém-terminado, por volta de 735 então, eh, esse homem que receberia depois o título de doutor da igreja, São Beda, é um dos grandes doutores da igreja, inclusive. Vou mostrar de novo pra vocês. Falei que eu tô me achando com esse martirológio, mas aqui no nosso martirológio tu pode selecionar só os doutores da igreja pra ver qual é o dia da entrada deles no martirológio, tá. São Beda, vamos ver, deve estar aqui por maio. Ó, São Beda Venerável, 25 de maio, século oitavo. Então, eh, em 735 morre esse grande santo que séculos depois sim receberia o título de doutor da igreja, o único santo inglês até agora que recebeu esse título. Eh, na verdade, até agora não, na verdade São John Henry Newman já recebeu, né. Eu ainda tô com esse negócio da expectativa. São John Henry Newman é o segundo doutor da igreja em inglês. Recebeu ano passado. Quem eu tô esperando, na verdade, que receba é Santa Teresa Benedita da Cruz. Eu sabia que eu estava com uma expectativa na cabeça de um doutor da igreja que em breve deve vir. Acho que a gente já falou sobre isso aqui. Já falamos também sobre São John Henry Newman. Em 2025 foi feito o doutor da igreja, então, São Beda, o primeiro grande doutor da igreja, já não é mais o único em inglês. Bom, eh, antes da gente continuar, deixa eu te pedir um negócio rápido aqui. Se todo santo dia ele faz parte do Hub Católico, tu já sabe disso, é a nossa casa. Inclusive, nesse vídeo que eu fiz ontem, ele vai estar aqui no card final, eu apresentei um pouco do que é esse ecossistema que eu tanto falo. A gente tá construindo um monte de coisa legal aqui, muitas coisas eu mostrei para vocês ontem, algumas estão em fase beta, em teste, todas estão acessíveis a vocês. Se esse conteúdo aqui te faz bem, te ajuda, contribui, deixa o teu like, te inscreve no canal. Se tu puder, pode te tornar membro aqui, nesse QR Code, tu vai para a página de membros, ou de doação pontual ou de doação mensal. O link tá aqui embaixo também, vai tudo para o mesmo caminho. E tu ajuda a manter essa obra de pé. A gente tem que pagar domínio, pagar equipamento, pagar ferramentas para ajudar a ter conteúdo no final. São muitos conteúdos, quase ninguém para poder para quase nenhum braço para poder fazer isso. Então tu ajuda a manter isso de pé. E, meus amigos, hoje vocês sabem disso, a igreja não celebra apenas São Beda, nós temos muitos grandes santos, inclusive, como eu falei,
um papa, uma carmelita mística. Vem comigo que a lista é grande. Vamos aos santos de hoje. Nós começamos, eh, com São Dionísio, bispo e mártir. Inclusive, deixa eu voltar aqui para a página do meu martiriológio. Eh, nós temos, eh, a gente pode ter dois métodos, 2 modos, tá. A gente pode ter São Canião no primeiro elogio ou São Dionísio. São Canião é um santo que não tem uma data cravada, ele tá entre os séculos, eh 3 e 4. Então, pode ser que ele venha antes, pode ser que São Dionísio venha antes. Eu vou mostrar pra vocês numa tirológica, inclusive, porque enquanto eu tô gravando aqui, a a tarefa que eu botei ali pra realizar já fez. Então, ó, nós já temos aqui São Beda, São Gregório Sétimo e Santa Maria Madalena de Pazzi, que são os 3 santos que estão em destaque no martirológio, que tem memória facultativa. Então, vejam que eles, ó, as datas deles aqui, ó, eles estão fora da cronologia. Eles em si têm uma cronologia, então todos os santos que vão para o destaque, entre si, a ordem é cronológica, mas eles saem do tempo para ser destacados. E aí nós voltamos aqui, ó, São Canião, São Dionísio. Então a ordem cronológica volta a partir do quarto elogio no dia de hoje. É, São Canião, nosso, aqui no nosso martirológio é o primeiro. A maioria dos lugares vocês vão encontrar ele como o primeiro, justamente por não ter essa data cravada. Foi bispo, de Atella, ali na região da Campânia, na Itália. Martirológio é bem enxuto, bispo e mártir. Então nós temos, provavelmente um dos primeiros bispos da região. Depois temos São Dionísio, bispo de Milão, expulso da sua sede pelo imperador Ariano Constâncio, filho de Constantino. Ele foi para a Armênia, exilado para a Armênia, onde, ele, longe de casa, ganhou, eh, o título de mártir, né? Foi martirizado lá, um bispo exilado da sua sede episcopal. Depois, então, nós temos São Zenóbio. São Zenóbio foi bispo de Florença, grande diocese, né, um dos grandes pastores, inclusive, daquela cidade, né, daquela diocese, que seria, dali a alguns séculos, o coração da arte cristã. Ele é padroeiro, inclusive, dos florentinos até hoje. É um bispo da virada dos séculos 4 para o 5. Eu falei de São Dionísio, não falei a data, eu acho que falei, 361 ele morreu. São Genádio, abade, bispo e eremita na Espanha. É isto? Eu acho que a minha anotação tá na ordem errada. Temos, São Leão. Ah, eu que pulei. Eu tô muito burro. Me perdoe. Mas na verdade nós temos São Leão. Não é a minha ordem que tá errada, é eu que li errado. Por algum motivo eu marquei o sexto elogio aqui, achei que eu tava nele. São Leão, abade do mosteiro de Troyes, na França. Um monge de vida escondida, daqueles que a gente sempre cita, né? São Leão de Troyes. eh, Viveu a sua vida ordinária como monge, viveu a sua vocação de fato. Santo Andelmo, Aldelmo, um bispo inglês, assim como São Beda, célebre pela sua doutrina, escritos, foi abade do mosteiro de Malmesbury e bispo depois de Sherborne. Então, o padrão se repete muito, tá? Monges se tornam abades, se tornam bispos, porque a vida monástica era a luz dos olhos da igreja daquele momento, tá? Então temos São Genádio, na Espanha, né, em Peñalba de Santiago, na Astorga. Foi abade, foi bispo também, foi conselheiro do rei, morreu em 925. Voltou, inclusive, ao claustro. Ele morreu como monge de novo. Santo Aldelmo eu não falei, 709, tá? Aí nós temos o beato, Geraldo Mecati, em Vila Magna, perto de Florença. Um franciscano de primeira hora, morreu em 1245, mais ou menos.
Então, da primeira turma ali do lado de São Francisco de Assis. Depois temos o eremita São Gério, que morreu em 1270, foi conde de Lunel, largou tudo para viver como eremita, acabou morrendo durante uma peregrinação, no seu caminho penitencial ali. 1270, vejam que aqui nós temos ainda eremitas, a ordem dos dominicanos e a ordem dos franciscanos acabava de existir, e esse movimento de eremitas ele vai acabar ao longo da evolução dessas ordens. Temos São Pedro Doan Van Van, que foi catequista e mártir no Vietnã em 1857, em Tonkin, morreu na perseguição do imperador Tuduque, aos 80 anos. Santa Madalena Sofia Barat, fundadora da Sociedade do Sagrado Coração de Jesus, em 1865, ela morreu em Paris. Sempre indico que pesquisem os fundadores, têm histórias muito boas, muito inspiradoras. São Dionísio Sebuguavo, será que é isso? É um mártir de Uganda, é difícil de ler os nomes de Uganda. Morreu aos 16 anos diante do rei Mwanga, no interrogatório em 1886, e confessou que tinha ensinado os rudimentos da fé a 2 pajens da corte. E por causa disso ele foi degolado pelo próprio rei, pelas mãos do próprio rei, aos 16 anos, meus amigos. Indico que pesquisem a história dele também. Uma história muito intensa. Os Santos Cristóvão Magallanes e Agostinho Caloca, presbíteros e mártires que morreram no México, em Catatlán, no território de Guadalajara, na perseguição dos cristeiros, em 1927, já falamos dela aqui também. O Beato Nicolau Serhelski, que é um mártir polonês, isso morreu na prisão na Moldávia, em 1951, sob o comunismo, tá? E aí, então, vem os nossos destaques. Tomei a liberdade de deixar eles para o final hoje, porque a história de São Beda é tão intensa, né, e são 3 santos importantes, não queria seguir um pelo outro. Nós vamos agora, então, aos nossos destaques. Eu deliberadamente inverti a ordem, mas assim que logo depois de São Beda, nos destaques nós temos São Gregório VII. São Gregório VII é um dos maiores papas, talvez, da história da igreja. O nome dele, Edelbrando, ele foi monge beneditino na Itália, ligado ao movimento cluniacense. Já falei para vocês aqui de Cluny, e o curso Pilares da Ordem tem um destaque muito importante para a Ordem Cluniacense, que não existe mais hoje, mas que foi uma ordem importantíssima, de família beneditina, que moldou a vida religiosa e, no final, a sociedade cristã, né. São Gregório VII foi, esse grande santo, ele foi legado papal por muitos anos, ajudou muitos papas na reforma da igreja antes dele se tornar, eh, sumo pontífice. E como papa, um das grandes missões dele foi a querela das investiduras, foi o problema com o imperador do Sacro Império Romano Germânico, que queria ele próprio determinar, ordenar os bispos, determinar quem eram, o que deveriam fazer. É o famosa briga de quem manda na igreja local. E São Gregório VII, inclusive, é um desses papas que, foi grande amigo de São Hugo de Cluny, por exemplo. Então ele propagou muito o espírito cluniacense, vendo que aquilo funcionava, ele propagou o seu espírito, ou seja, pegou as suas diretrizes e aplicou segundo a circunstância de cada local, mas seguindo aqueles princípios. É uma coisa que eu sempre falo sobre nós leigos e a vida religiosa, a gente tem que adotar buscar aqueles grandes santos, as grandes ordens, as grandes espiritualidades, que são, em geral, escritas e feitas para monges, mas trazer ela para nossa vida. A gente tem que pegar aqueles princípios e adaptar conforme a nossa circunstância para que aquilo seja também aplicado na nossa vida. Inclusive, não tinha planejado isso, é um reclame do Plim Plim, mas ontem eu lancei também a nossa primeira coleção de camisetas chamada Regra, que é justamente baseada nisso, são os lemas das grandes ordens religiosas, em camisetas, oversize, streetwear, camisetas de uso do dia a dia. Não é camiseta de paróquia, tá? Óbvio, tu deve usar na paróquia, mas não é aquela camiseta com um santo estampadão na frente, não, é uma camiseta, de usar em qualquer lugar, usar para trabalhar, usar para ir pra escola.
E o espírito dela é justamente esse, é trazer a espiritualidade da vida religiosa para o nosso dia a dia. Bom, São Gregório VII nos traz esse mote, não tinha como não falar sobre isso, o link está aqui embaixo. E por fim, Santa Maria Madalena de Pazzi, uma grande mística carmelita do século morreu no século XVII, no iniciozinho do século XVII. De Florença também temos muitos santos florentinos hoje. Eh, ela, ao longo da vida teve dá pra dizer que ela teve uma vida, escondida em Cristo, uma vida de oração, de abnegação, mas ela recebeu muitos dons extraordinários, temos muitos relatos de êxtases, eh, e ela ajudou a guiar as religiosas, as suas irmãs naquele tempo, por esse caminho de Nosso Senhor. Ainda que em vida tenha sido uma santa que, não se espalhou tanto para fora do mosteiro, mas a sua fama de santidade saiu dali assim que, né, que ela subiu ao céu com Nosso Senhor, foi levada ao céu. É mais uma das memórias facultativas da igreja de hoje, da Igreja Universal. Santa Maria Madalena de Pazzi, São Gregório VII e São Beda o Venerável. Eh, Me conta aí nos comentários qual foi o santo que te chamou mais atenção hoje. Se foi algum desses destaques, se foi São Beda o Venerável, São Gregório VII, se foi a nossa grande mística carmelita, uma das tantas místicas carmelitas, Santa Maria Madalena de Pazzi, o Mártir de Uganda, uma história bem impressionante. E não esquece, aqui no Hub Católico, no YouTube, a gente tem mais do que o Todo Santo Dia sai todo santo dia aqui de manhã, às 7 da manhã. É, mas nós temos outros conteúdos, temos o Diário de Paroquiano de Aldeia, temos o vlog contando os bastidores desse projeto todo que nasceu, renasceu agora. Aqui embaixo tem os links do Martiriológio, tem o link para a loja de camisetas. As camisetas são todas em promoção de R$ 119,90 por R$ 89,90. Nesse período de lançamento, nós lançamos ontem 6 estampas e ao longo dessa semana eu vou lançar de uma em uma as outras 6, são 12 estampas das grandes ordens religiosas. Eh, Deixa o teu like, a tua inscrição, adquire os produtos, colabora aqui se tu puder colaborar, comenta o santo que mais te chamou a atenção e eu te espero aqui no próximo Todo Santo Dia. Até amanhã. Tchau.